9 anos antes das lendas do crime de Los Santos sequer existirem, um assalto brutal numa cidade congelada terminou em desastre. Ludendorff, North Yankton, 2004. Uma equipe de elite de ladrões de banco, liderada por Michael Townley e seu parceiro psicótico Trevor Phillips, assistem seu plano perfeito virar pó em meio a uma chuva de balas e neve. Um homem é dado como morto, um vai pra cadeia, e um foge, consumido pela fúria de uma traição que nem ele mesmo consegue entender direito. Mas a morte, às vezes, é só o começo de uma história. E aquele funeral não foi o fim, mas sim o prólogo da ascensão dos criminosos mais notórios que o sul de San Andreas já viu. Avançamos para 2013. O sol impiedoso de Los Santos ilumina a metrópole de sonhos quebrados e promessas vazias. É assim que encontramos Franklin Clinton, um jovem ambicioso e esperto. Franklin está preso num ciclo de pequenos crimes, trabalhando na retomada de veículos de um vendedor de carros de luxo, ao lado de seu amigo Lamar Davis. Ele mora na quebrada, mas seus olhos estão cravados nos arranha-céus de Rockford Hills. Franklin não quer só sobreviver, ele quer vencer. Ele sente que está destinado a algo maior, mas não consegue encontrar uma porta de saída. Cada carro roubado é um lembrete do que ele não tem e do que ele deseja desesperadamente. Poucos quilômetros dali, numa mansão gigantesca com uma quadra de tênis e piscina de borda infinita, vive Michael DeSanta. Para o mundo, ele é a imagem do sucesso, um homem de família rico, aposentado, vivendo o tal sonho americano. Mas por trás da fachada, Michael está se afogando em tédio. Na verdade, ele é Michael Townley, o homem que supostamente morreu em North Yankton anos atrás. Seu túmulo vazio foi o preço de um acordo secreto com o FIB, uma agência federal corrupta, que lhe deu uma nova identidade em troca de sua cooperação. Agora, ele passa os dias bebendo uísque caro e assistindo a filmes antigos. Um fantasma de sua própria vida. Seu casamento com Amanda é uma guerra fria, e seus filhos, Jimmy e Tracy, o desprezam. Ele trocou a adrenalina dos assaltos por uma crise de meia-idade, e a paz que ele achou que teria se tornou sua prisão. O destino, porém, tem um senso de humor cruel. A ambição de Franklin e o tédio de Michael se chocam da forma mais irônica possível. Em uma missão para recuperar um veículo vendido ao filho de Michael, Jimmy, Franklin invade a mansão e leva o veículo. O que ele não sabe é que Michael está escondido no banco de trás. O confronto que se segue é o estopim de tudo. Michael, vendo em Franklin um reflexo de sua própria juventude, força o garoto a jogar o carro contra a vitrine da concessionária de Simeon e Ethereum. Naquele momento, uma faísca acende. Michael, o mentor relutante, e Franklin, o protegido faminto, formam uma aliança improvável. Para Franklin, Michael é a chave para o próximo nível do crime. Para Michael, Franklin é um antídoto para o seu tédio. Uma desculpa para voltar a ser quem ele realmente é, um ladrão de bancos. A volta de Michael ao crime não é bem uma escolha, mas uma consequência. Ao pegar sua esposa na cama com o treinador de tênis, a fúria de Michael leva a uma perseguição que termina com a demolição de uma mansão em Vinewood Hills. O problema? A mansão não era do treinador, mas sim do chefe do cartel, Martin Madrazo. De repente, Michael tem uma dívida de 2,5 milhões de dólares e uma ameaça de morte sobre sua cabeça. Só existe uma forma de conseguir tanto dinheiro, rápido, voltar a fazer o que ele faz de melhor. Michael entra em contato com seu antigo parceiro, Lester Crest, um gênio da computação recluso e paranoico. Lester, que já sabia que Michael estava vivo, concorda em ajudar. O alvo é a joalheria Evangélico, um golpe que exige precisão e uma equipe afiada. É aqui que Franklin prova seu valor, deixando de ser apenas um garoto de bairro para se tornar uma peça fundamental da operação. O plano é audacioso: usar granadas de gás para neutralizar todos na loja, e depois fugir em motos em alta velocidade antes que a polícia possa reagir. O assalto é um sucesso. A equipe executa o plano com perfeição, e a habilidade de Franklin ao volante garante uma fuga limpa. Eles pagam o Madrazo e ainda saem com uma bolada. Michael se sente vivo de novo, com a adrenalina correndo em suas veias. Mas o sucesso tem um preço. Durante uma entrevista de TV, um dos seguranças descreve o que o ladrão disse a ele. Uma frase de efeito que o Michael usava antigamente: "Você esquece 1000 coisas todos os dias. Que tal garantir que essa seja uma delas?" A dezenas de quilômetros dali, no deserto de Sandy Shores, um homem assistia essa notícia. Seus olhos se arregalam. Não de surpresa, mas com uma fúria adormecida por 9 anos. Era Trevor Phillips, o sobrevivente de North Yankton que acreditava que seu melhor amigo estava morto. Ele reconhece a frase, reconhece o estilo e reconhece a assinatura de Michael Townley. A dor da perda se transforma em uma raiva pela traição. Ele não foi abandonado, foi enganado. Com uma selvageria única, Trevor vira sua vida de cabeça para baixo e parte para Los Santos, com um único objetivo: encontrar o fantasma que ousou traí-lo. Mas antes ele desconta toda a raiva em Johnny Klebitz, protagonista da DLC The Lost and Damned, de GTA IV. A chegada de Trevor em Los Santos é como uma granada rolando numa sala de cristal. Ele invade a vida suburbana de Wade, um de seus parceiros, e o força a encontrar o Michael que existe na cidade. A busca o leva diretamente à mansão em Rockford Hills. Sem avisos,
ele invade a casa e se depara com uma cena. Michael, sua esposa e seus filhos, no meio de um jantar tenso. O reencontro não tem nada de caloroso. É uma explosão de acusações, ressentimento e uma felicidade doentia. Trevor está em êxtase por ver seu amigo vivo, mas furioso por ter sido enganado. Michael está apavorado vendo seu mundo meticulosamente construído ameaçado pelo caos em pessoa. Franklin, pego no meio, observa o homem que ele via como um mentor ser desconstruído por um psicopata que o chama de melhor amigo. A partir daí, a história vira uma montanha-russa de alianças forçadas e desconfiança. A liberdade de Michael se prova uma farsa quando seu contato no FBI, o agente Dave Norton, junto com seu chefe corrupto Steve Haynes, aparece para cobrar o preço da sua morte forjada. Eles arrastam o trio para seus jogos sujos, forçando-os a realizar missões perigosas contra a agência rival, a AIA, para encobrir a corrupção de Haynes. Cada missão é um ato de equilíbrio. Michael tenta manter o planejamento, Franklin tenta aprender e se manter vivo, e Trevor transforma cada plano num improviso sangrento, se maravilhando com o caos que tanto assusta Michael. A tensão entre Michael e Trevor chega a um ponto insustentável. Trevor não consegue perdoar a mentira. Durante 9 anos, ele lamentou a perda de seus 2 melhores amigos. Pior ainda, ele continuava escrevendo cartas emocionadas para Brad, que ele acreditava estar cumprindo pena na prisão, sem nunca receber uma resposta. Obcecado pela verdade, Trevor força Michael a uma viagem impulsiva até Ludendorff. Ele quer desenterrar o túmulo de Michael com as próprias mãos e provar o que realmente aconteceu naquele dia. Quando a cova está aberta, a verdade chocante vem à tona. O corpo enterrado não é um figurante qualquer. É de Brad Snyder, baleado fatalmente durante o assalto. Trevor percebe que não foi traído apenas por Michael, mas pelo sistema inteiro. A amizade deles, já fraturada, agora parece destruída. Eles trabalham juntos apenas por necessidade, cada um esperando a facada nas costas do outro. Apesar do caos e dos inimigos se acumulando, o FIB, a Merryweather, Martin Madrazo e o bilionário Devin Weston, Lester Crash apresenta a oportunidade de uma vida, o golpe definitivo. O alvo é o Union Depository, a Reserva Federal de Los Santos, com bilhões de dólares em ouro. É o tipo de assalto que define uma lenda, a pontuação final que permite que todos desapareçam para sempre. O planejamento é meticuloso e exige que o trio funcione como uma máquina. E, contra todas as possibilidades, eles conseguem. A operação é um trunfo de audácia e violência. Eles saem com uma fortuna que supera os sonhos mais loucos. Por um breve momento, parece que eles venceram. Mas em Los Santos, a vitória é temporária. O sucesso do golpe os torna os homens mais caçados da cidade. E os seus poderosos inimigos agora querem suas cabeças. É quando a traição final se concretiza. Steve Haynes, temendo que a natureza incontrolável de Trevor o exponha, ordena que Franklin o mate. Quase ao mesmo tempo, Devin Weston, cujo advogado morreu em um acidente causado por Michael, exige que Franklin elimine seu mentor. Franklin, o garoto que só queria uma chance, agora se vê no meio do olho de um furacão, com o destino de seus 2 mentores em suas mãos. Uma encruzilhada que define o legado de sua jornada. Opção A, obedecer ao FIB e eliminar o psicopata imprevisível que é Trevor. Opção B, obedecer Devin Weston e eliminar o homem que lhe deu tudo. Ou, opção C, a opção suicida. Aquela que diz, fodam-se todos eles. Uma declaração de guerra contra todas as forças que os encurralaram, arriscando tudo pela única coisa que se provou real, a irmandade disfuncional que eles forjaram no fogo. A história chega no seu ponto de ruptura, e a decisão está nos ombros de Franklin. Mas antes de vermos o que o destino reserva, a pergunta é para você. Deixe nos comentários, se você tivesse que escolher no lugar de Franklin, qual seria a sua escolha? Matar Trevor? O amigo leal, porém caótico? Matar Michael? O mentor que te deu uma chance, mas que vive de mentiras? Ou escolher a opção C, arriscar tudo para salvar os 2? Franklin faz a sua escolha. Ele não mata Trevor, ele não mata Michael. Ele escolhe a Irmandade. Ele escolhe a guerra. Essa é a opção C, Death Wish, ou Desejo de Morte. O final considerado canônico para a história. Ele liga para Lester, o cérebro por trás de tudo, e pergunta: Ei, tem um jeito de salvarmos os 2? A resposta de Lester é um plano desesperado, porém brilhante. Um plano para virar o jogo e caçar os caçadores. E o que se segue é o clímax de toda a saga. Michael, Franklin e Trevor, finalmente unidos, deixando de ser vítimas e se tornando os predadores. Eles se reúnem em uma fundição, armados até os dentes, e desmantelam sistematicamente os impérios de seus inimigos. Eles preparam uma emboscada para os agentes corruptos do FIB e os soldados da Merryweather, resultando em um tiroteio massivo, onde a coordenação do trio é impecável. Com o campo de batalha limpo, eles partem para a vingança pessoal. Franklin lida com Wei Chen, o líder da tríade que queria a cabeça de Trevor.
Michael vai atrás de Stretch, o antigo membro de gangue que traiu Franklin. E Trevor, em sua fúria poética, elimina Steve Haynes, em plena roda gigante do pier de Del Perro. O alvo final é Devin Weston, o bilionário arrogante que acreditava ser intocável. O trio o sequestra, o coloca no porta-malas de um carro e o leva para um penhasco, com vista para o Oceano Pacífico. Lá, eles trocam suas últimas palavras, não como criminosos, mas como sobreviventes que venceram um sistema projetado para esmagá-los. Em um ato final de desafio, eles empurram o carro do penhasco, apagando a última ameaça. A poeira baixa, o sol se põe sobre Los Santos. Michael, Franklin e Trevor estão no topo do penhasco, não como amigos, mas como irmãos de batalha que enfrentaram o inferno e voltaram. A história deles, confirmada como canônica através dos eventos posteriores de GTA Online, é uma sátira sombria ao sonho americano. Eles não encontraram a felicidade de uma família perfeita. Eles a encontraram na lealdade forjada pela violência e na liberdade que só se alcança quando se está disposto a queimar o mundo para proteger quem está ao seu lado. Eles são ladrões, são assassinos e psicopatas, mas no final, são os únicos que sobreviveram para contar essa história.